Estamos de volta com o programa Não É Bem Assim, hoje falando sobre a Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, que aconteceu aqui em Montenegro. Conseguindo, então, a pauta aí da conferência, o que mais teve de discussão aí? Então, vamos lá. Por favor, Adriana. Interessante, assim, né, o mapeamento das necessidades e recursos de cada bairro, com o cruzamento de informações entre escolas, agentes comunitários e associações comunitárias e grupo semanal de mulheres com agentes da rede. A importância da participação das agentes comunitárias, né, Vânia? Elas estavam lá e elas que estão nas casas, né, e estavam participando e imagino que elas que colocaram isso como possibilidade. Então, essa angústia que também dá naquela pessoa que está numa casa, está percebendo, né, o conflito ali e não tem o que fazer. Então, o quanto precisamos estar com elas, né, pensando soluções, enfim, né? E sempre é importante esse mapeamento, se tu me permite. Sim. Porque a partir do momento que tu está trabalhando políticas públicas, tu tem que saber exatamente como que tu está trabalhando e quais são, de fato, as demandas que tu tem em nível de Montenegro, né? Então, tu tem que lançar esse olhar sobre que políticas públicas hoje Montenegro demanda. Quais são as necessidades, né? Claro que o ideal são várias, mas tu tem como, sabe que a gente tem que priorizar, né? Quais são realmente as prioridades? Então, nesse sentido, eu acho que esse mapeamento é extremamente importante. Se tu trabalha, tu tem que ter dados para saber com que, de fato, tu está trabalhando. Isso também já vai um pouco ao encontro daquela questão do trabalho em conjunto mesmo, né? De da unir... multidisciplinaridade, né? Das questões que elas se entrelaçam. Adriana pode falar e até disso. assim, aqui, né, a casa de acolhimento com equipe multi, né? Então, não adianta ter um lugar para a mulher, então pensando mais especificamente a mulher vítima de violência doméstica e os seus filhos, não é um lugar físico, né? É um lugar de existência. O que é um lugar de existência? Em que ela possa estar conversando com pessoas que vão auxiliá-la, né? O que precisa numa equipe multi? Precisa assessoria jurídica, né? Precisa um psicólogo, um assistente social, alguém, né, que possa dar para essa mulher uma capacitação profissional de modo que ela consiga ter uma autonomia financeira também, porque nós temos vários casos em que a gente vê assim um pouco de um paradigma de que muitas vezes a mulher, e a gente passou por várias situações dessas, né, Adriana? Tipo, sim, ela apanha, mas ela volta. Tipo assim, ela gosta. Depende. E não é, na verdade, o que a gente tem que avaliar quando a gente trata do tema violência contra a mulher, a gente não trata somente da violência física, a gente trata também da violência moral, que muitas vezes causa muitíssimo mais danos do que a própria violência física, né? Então, nesse sentido, é importante que tu dê essa autonomia para ela, que muitas vezes ela volta, também um dos fatores que faz com que ela volte para o seu parceiro, ou que retire queixas, inclusive na questão específica da Lei Maria da Penha, porque, de fato, ela depende economicamente desse parceiro, não só ela, como os seus filhos, né? Porque a mulher também tem essa questão de ser muito guerreira em relação aos seus filhos, em se sacrificar pelos filhos, né? Então, eu acho que é importante a gente entender tudo o que move essa mulher, sabe? Todo esse processo que ela sofre, que faz com que muitas vezes ela fique, retorne, que ela tente tapar o sol com a peneira. Esse tipo de questões, isso tem que ser abordado e tem que ser encarado diferente, né? E como fazer para que as mulheres elas lutem pelos seus direitos? Assim, vocês que lidaram aí organizaram essa conferência que buscou isso também, reforçar esse direito da mulher. E como incentivar essa participação, essa luta pelo direito? Posso falar? Depois tu complementa. Eu acho que, em primeiro lugar, para que ela lute pelo seu direito, é primordial que ela saiba que ela tem direitos. Esse é o ponto primeiro para mim, sabe? É ter consciência de que tu tem direitos. Tu ressignificar o teu papel, sabe? Não, eu não sou menos do que ninguém, eu sou igual. E por isso tenho tantos direitos quando não mereço apanhar, não mereço ser coagida, não mereço. E a partir as formas com que tu faz que ela tome a consciência, seria fazer palestras, oficinas, ir aos bairros, ir à associação comunitária, que é um dos temas que foi
levantados ali como é importante fazer grupos dentro dos bairros para que elas saibam, né, de quais seus direitos, onde elas podem procurá-los, todas essas questões. E depois disto, também fortalecer, e aí eu passaria para a Adriana, que eu acho que ela pode falar muito melhor disso, esta rede, porque essa rede é importantíssima nessa questão, porque a partir do momento que ela sofre essa violência, tanto moral quanto física, ela vai cair nessa rede. E aí entra o papel fundamental da rede de criar a consciência e de fazer com que ela... Talvez poder situar um pouquinho assim, ó, que se eu acho que a gente está no âmbito do direito, né, da legislação, é porque falhamos no do sujeito comum, né? Foi até isso mais ou menos que eu falei na conferência enquanto painel, né? Se nós estamos então dizendo, olha, temos direito temos direito a sermos reconhecidas como pessoas, temos direito a não apanhar, temos direito a não sofrer violência emocional, nós falhamos no humano, demasiadamente humano. E eu acho que, voltando a isso, é ali que a gente vai encontrar, né, o reconhecimento do ser humano que está ali e que deseja algo a respeito da vida, para si mesmo e para os seus filhos. Então, esses dispositivos, né, da ida ao bairro, da conversa, assim, o ano passado eu estive com a Jane Felipe numa capacitação, e o que se viu muito lá foi que dá muito certo é justamente tu reunir coletivos, não para falar disso, mas para, por exemplo, produzir algo. E ali a fala circula, sim, né? E vai circulando e as coisas vão se costurando, né? E as pessoas mesmo vão sabendo, vão se propondo saídas, né? E ali tem que estar assim, tem que estar junto com isso essa disponibilidade do que é de direito, né? Tu quer saber, por exemplo, assim, tu quer saber, tá aqui, ó, né? Existe isso, mas tentar resgatar isso que falhou, né? E como é que vocês avaliam? A gente já falou dessa participação do poder público mesmo e das entidades, né, da representação civil dentro da conferência, que vocês já expressaram que foi bastante positiva, mas a comunidade em geral, assim, como é que foi também a participação delas, assim, dentro da conferência mesmo? O que vocês acham? Foi representativa? Poderia ter sido mais? Como é que foi, assim? O que tu acha? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que foi muito bom. Não, foi ótimo. Na verdade, assim, a gente sempre gostaria de ter a participação digamos, de 100% do conjunto das mulheres de Montenegro numa conferência que trate do tema mulher. Mas para isso a gente não teria nem espaço, né? Mas eu acho que houve, assim, inclusive da sociedade civil, houve uma participação bem importante, até se tu for levar em consideração que a conferência ela foi feita no Afogadilho, né? A gente correu para fazer ela, porque ela tinha prazos para ser feita. A gente contava com parcos recursos, inclusive pessoais e particulares, para fazer coisas. Então, também o processo de divulgação foi um processo de levar o convite, e isso não alcança a todo o conjunto da população, mas a gente andou muito, tentou que chegasse ao maior número de pessoas possíveis. Eu acho que a gente conseguiu lograr êxito, haja visto que não tinha mais espaço, tivemos que trazer cadeiras de fora da plenária da Câmara para poder acomodar as pessoas, mas eu acho que foi bem positivo, foi muito bom. A gente espera que esse movimento replique e que em próximas conferências a gente possa ter sempre um número cada vez maior de pessoas, entidades, mulheres participando, porque é muito bom tu ver que as pessoas estão sendo protagonistas da sua história, sabe? Pode mudar uma situação aí. Pode. Bom, a gente já está se encaminhando também para o final do nosso programa, mas eu queria saber, e agora, né? Tipo, foi debatido ali na conferência, vários assuntos aí, muitos planos, né? Mas e agora o que acontece? Assim, quais são
se tem alguma próxima etapa, o que se faz Da conferência, com esses dados? A gente precisa fazer o relatório da conferência, né, encaminhar isso para o prefeito, encaminhar isso para a estadual, né, e para a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Isso é uma questão aqui desta conferência. Né? Em relação ao trabalho, o ano que vem é o ano das pré-conferências do outro ano. E né? se me permite, essa conferência, ela tirou delegados que vão representar o município na conferência estadual e que vão levar essas demandas e vão discutir outras que vão ser postas lá. Essa conferência estadual vai acontecer dia 7 e 8 de novembro, agora próximo, e lá nessa estadual vão se sair delegados que vão representar o estado do Rio Grande do Sul na conferência nacional, que vai ser em março do ano que vem. E, como a Adriana falou, sai um relatório dessa conferência que vai levar para ser encaminhado ao prefeito para levar as demandas que foram retiradas, né, as recomendações, subsídios, para que o poder público, e juntamente com o CONDIM e com os organismos estabelecidos, possam fazer com que essas questões se tornem realidade no município. Que a gente tem, assim, muita fé e muita... Né? Eu acho que sim. Acho que sim. Trabalhando para isso, né? Exatamente. Perfeito. Então, quero muito agradecer a presença de vocês aqui no programa, falando um pouquinho ainda do que aconteceu na conferência e de todos os assuntos que giram em torno das mulheres, né? Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. A gente que agradece, porque somos representantes aqui, na verdade, das mulheres, né? Então, quanto mais se fala disso, muito obrigada. Imagina, a gente agradece. Imagina. O programa não é bem assim de hoje, então fica por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira.